Bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta, trazendo um tema assim super atual para você, e esse eu tenho certeza que as mulheres vão adorar. Bom, celulite. Celulite é um problema assim que atrapalha a gente, né? Que segue, a gente faz de tudo, né? Faz massagem, passa creminho. Ai, o que a gente pode fazer para celulite? Mas será que a alimentação tem a ver, pode piorar ou melhorar a celulite? Para isso, a gente trouxe um nutricionista, que ele é especialista em emagrecimento, que também tem tudo a ver aí com o processo da celulite, Vitor Milat. Muito obrigada por você ter vindo até aqui a UpTV, viu, Vitor? Obrigado a vocês, Carol, pelo convite. E vamos lá, né? Vamos explicar. Primeiro, gente, a gente fica pensando, o que é essa tal da celulite, né? O que é a celulite? Então, na verdade, a celulite, ela é uma inflamação no tecido adiposo, tá? Então, ela é causada num ambiente de má alimentação, então, né, consumindo alimentos ultraprocessados, doces, refrigerante. Um ambiente onde a pessoa tem a base da alimentação dessa forma, a celulite, ela vai ocorrer, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma peça de gordura, né? As mulheres, principalmente, elas têm um acúmulo maior de gordura nessa região, né, do quadril, da cintura. Então, assim, quando a pele, ela tá encostada nessa gordura e não no músculo, por exemplo, toda essa irregularidade da gordura, ela fica aparente. E é isso que é a celulite. Aquele formato mexerica que a gente odeia, né? Exatamente. Adora ser irônico, né? Mas é complicado. E como é complicado, né? Você tratar dessa celulite. Porque a gente vai lá, faz uma drenagem, faz algum tratamento estético. Mas e aí? Ela parece que ela volta, né? Ela renasce das cinzas. É que, na verdade, nenhum desses tratamentos, de fato, vai melhorar a celulite a longo prazo. Ela pode ter um efeito agudo aí de melhora, né? Mas a longo prazo, se não ocorrer o emagrecimento, né, a perca de gordura, não vai ter a diminuição da celulite. E por que esses alimentos, Vitor, eles pioram a celulite, esses alimentos que você colocou? Então, na verdade, nenhum alimento isolado, ele vai causar celulite. Então, a gente está falando de um contexto geral, certo? Então, no contexto geral, onde a alimentação da pessoa, ela tem todos esses alimentos envolvidos aí no dia a dia dela, o acúmulo de gordura, ele vai ser mais favorecido, certo? Então, para ter o acúmulo de gordura, a pessoa precisa consumir mais calorias do que ela gasta ao longo do dia, certo? Então, isso vai favorecer o acúmulo de gordura, consequentemente, a inflamação desse tecido adiposo vai levar a ocorrer a celulite. Se eu tiver uma gordura acumulada, necessariamente, então, eu tenho celulite? Sim, necessariamente você vai ter celulite. Para tratar a celulite, o que a gente faz é fazer emagrecimento junto com o processo de ganho de massa muscular, né? Então aí a mulher ela vai fazer uma musculação, um crossfit, vai perder esse excesso de gordura e também vai colocar músculo no lugar, fazendo com que essa celulite ela vá sumindo aos poucos. É verdade que uma vez eu li sobre isso, né? Que o músculo, ele pesa mais, além dele pesar mais, ele consome mais calorias, por isso que é importante a gente ter um músculo, né? Aqui então a gente tem duas peças, as duas são de 1 quilo, para ter noção da diferença de tamanho, né? A gordura, ela ocupa um volume muito maior no corpo do que o músculo, é praticamente o dobro aí de tamanho do músculo. Então, essa questão de que quanto mais músculo, mais calorias gasta, sim, é verdade. Porém, é muito pouca a diferença, a cada 1 quilo de músculo, a gente gasta aí a mais 40 calorias. Então, não é algo tão significativo. O que realmente vai ser efetivo é a mulher ela fazer um déficit calórico. Então, ela consumir menos calorias do que ela gasta ao longo do dia. Praticar atividade física para favorecer esse déficit calórico, né? Então, ela vai gastar mais calorias. E também ter uma alimentação boa, no modo geral, para não ocasionar esse tipo de inflamação. Mas é interessante que você falou, Vitor, né, o volume, né, que você colocou aqui pra gente. Porque, pensa, um volume desse, né, tem o mesmo peso, né? O mesmo peso do músculo. Do músculo, né? Então, assim, vamos pensar, se eu tiver 60 quilos, vamos jogar assim, não tenho, tá, gente? Não lá, tenho mais. Se eu tiver 60 quilos, né? E o formato do meu corpo vai ser diferente se eu não tiver um exercício físico, uma alimentação equilibrada, do que se eu tiver 60 quilos praticando exercício e ter uma alimentação equilibrada. Com certeza. Na verdade, o peso na balança ele é muito relativo. Então, a pessoa ela pode ter 60 quilos e ter uma estética corporal de uma pessoa magra. Óbvio que com 60 quilos ela não vai ser uma pessoa relativamente acima do peso. Mas pode mudar a composição corporal independente do valor na balança.
Então a gente sempre vê a porcentagem de gordura e a porcentagem de massa muscular que a pessoa tem, né? Para fazer todo esse diagnóstico, né? Ver o que que precisa, o que que não precisa, né? Essa porcentagem toda certinha. E que tipo de alimentos vão melhorar aí tanto essa performance, né? Para o emagrecimento, para o ganho de músculo, quanto para diminuir a celulite, né? Então, na verdade, o tipo de alimentação é sempre uma alimentação saudável. Então, com proteínas magras, vegetais, carboidratos bons, né? No dia a dia. O modo de preparo também interfere muito, então tomar cuidado com a quantidade de óleo que usa, né, no modo de preparo. Mas assim, uma alimentação saudável no modo geral. Pode consumir aí alimentos doces, enfim, mas numa frequência mais esporádica, né? Não fazer parte da alimentação diária de uma pessoa. Se a pessoa quer realmente eliminar essa celulite, ter uma vida mais saudável, um corpo mais estéticos, digamos assim, né? Todo dia aquele docinho, todo dia. Na verdade, o docinho todo dia ele pode, mas se for calculado para ter esse déficit calórico e numa quantidade moderada, né? Também não adianta a gente cortar o doce 100%, porque principalmente para as mulheres no período menstrual, por exemplo, né? A mulher, ela sente mais vontade desse doce. Então, às vezes não adianta a gente cortar, mas sim adequar aí na rotina dela, né? De uma forma que não vai prejudicar e até beneficiar ela de alguma forma, né? Que legal, então não precisa passar vontade, é só equilibrar. E o que pode piorar? São esses alimentos aí que você colocou, né, em excesso. Isso. Então a mulher, ela consumindo esses alimentos aí, né, com excesso ao longo da semana, ao longo dos dias, vai causar esse ambiente de inflamação e um acúmulo de energia. Então, vai favorecer o acúmulo de gordura também. Vitor, e a flacidez, né? A gente tá falando aí da celulite, né? Do acúmulo de gordura. Mas e aquele corpo, às vezes, que emagrece, mas fica flácido? Por que é isso, né? A flacidez e a celulite, elas estão meio que interligadas, assim, né? Então, normalmente, uma pessoa que tem uma flacidez, consequentemente, ela vai ter também um pouco de celulite, né? Por que acontece a flacidez? É a falta de músculo, né? Ligando a pele. Então, a pele ela vai ficar mais flácida. Para resolver a flacidez, a pessoa ela tem que consumir a quantidade ideal de proteína ao longo do dia e também fazer um treinamento de força, né? Então, musculação, crossfit, para favorecer o ganho de massa muscular. Certo, tá vendo, gente? Acompanhando aqui o nosso bate-papo com o Vitor, para a gente entender o porquê aí de toda da celulite, porquê das inflamações no corpo, como a alimentação pesa. A gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouco do intervalo, não saia daí. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com o nutricionista Vitor Millat, ele que é especialista em emagrecimento. A gente trouxe a pauta aqui do problema que assombra as mulheres, a celulite, né? Que está relacionada, é claro, à gordura localizada, que tá relacionado à sua alimentação e tudo mais. Agora, Vitor, nós mulheres, assim, a gente oscila demais, né? A gente tem o problema aí da TPM, tem o problema da menopausa. Sim. E também tem dias que parece que eu engordei 2 quilos de um dia para o outro. Não fecha mais a calça, né? Parece que até o rosto tá inchado. Por que isso acontece? Então, na verdade, nesse período, né? O ambiente hormonal, ele favorece o acúmulo de líquidos, né? Então, a mulher, ela tem uma maior retenção de líquido nesse período, certo? Então, com certeza, ela vai se sentir mais inchada, mas não quer dizer que esses 2 quilos foi de gordura, que ela engordou. Não. Esses 2 quilos provavelmente é de retenção hídrica, não de gordura, né? Então, a mulher, ela voltando aí a praticar suas atividades físicas, comer saudável, né? Muitos legumes, fibras, com certeza ela vai conseguir eliminar essa retenção de líquido. Tá? E é chazinho, adianta chazinho? Chá, eles adiantam sim, eles são favoráveis para ter uma hidratação, e quanto mais hidratada a mulher tiver, mais líquido ela vai eliminar também. Então vai ajudar nessa retenção. E você falou lá no primeiro bloco, né, do déficit calórico, a gente comer menos do que a gente precisa, né? Como que eu vou descobrir quanto que eu tenho que comer menos para emagrecer? Certo. Para a gente saber o déficit calórico da pessoa, vai do profissional avaliar o corpo da pessoa e saber qual fórmula usar para a gente chegar num número exato, certo? Então, para cada tipo de pessoa, vai ter uma fórmula diferente para a gente conseguir chegar nesse valor do déficit calórico. Então, a gente tem a famosa taxa metabólica basal, que é o quanto o nosso corpo gasta por dia de energia, certo? A gente chega nesse número
estima o gasto energético com o exercício físico e junto a isso a gente faz o déficit calórico, então a gente faz a mulher no caso, comer menos calorias do que ela gasta no dia inteiro dela. Nossa, tem que estudar então, né? Porque a diferença se eu fizer um pilates, né? Se eu fizer um crossfit. Cada atividade física tem uma intensidade diferente, então vai ter um gasto energético diferente também. E o meu peso também, né? Depende do peso que eu tiver. Sim. Então é ideal mesmo já calcular isso, porque também não precisa passar fome, né? Não tem precisa gente que passar faz fome. essas doenças, essas dietas mirabolantes aí, emagrecem rápido, já engorda de novo, né? Não precisa passar fome, até porque cada alimento tem uma densidade energética diferente também. Então, só para dar um exemplo assim básico, 100 gramas de arroz, a gente consegue comer mais ou menos 240 gramas de batata inglesa. Então, assim, numa dieta de déficit calórico, a gente preza por alimentos com uma densidade calórica menor para conseguir manter o volume daquela refeição e a pessoa se sentir saciada, não passar fome ao longo do dia. Olha só, gente, que interessante, tá vendo? Aí dá soluções aí ao gosto do freguês, né? Exatamente. Aquilo que eu gosto de comer, que eu sou acostumada. Tem que levar em conta as preferências também para a pessoa conseguir seguir aquela alimentação a longo prazo. Não adianta a gente passar uma alimentação que a pessoa vai seguir por 1, 2 semanas, 1 mês, vai ter um resultado, mas depois ela vai voltar nos hábitos antigos nela e ela vai voltar a ter vai voltar a ganhar massa gorda, né? E como que começa esse processo aí investigativo, enfim, para você bolar todo esse plano alimentar? Bom, a consulta é muito um bate-papo, né? Então, a primeira consulta é sempre um período maior, tá? Porque eu preciso descobrir qual realmente está sendo o problema daquela pessoa. E a gente vai solucionar primeiro o maior problema, né? Então, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer, ela pode não estar tomando a quantidade de água adequada, pode estar consumindo alimentos com uma densidade energética muito alta, então refrigerante, doces, alimentos ultraprocessados, né? Então a gente investiga para saber realmente qual que está sendo o maior problema para dar uma solução mais de imediata, assim. Aí planeja lá todo um cardápio, é isso? Isso, a gente faz um planejamento de acordo com a rotina. Do exercício também? Do exercício, de acordo com a rotina, com as preferências, com os horários, para ficar tudo bem encaixado e a pessoa conseguir, né, seguir essa alimentação aí bem de boa, sem problema nenhum, né, para levar a longo prazo. E os resultados, eles vêm rápido? Quanto tempo demora, assim? Tem várias consultas para você falar, opa, chegou onde você queria, como que é? Tudo vai depender também da pessoa, o quanto ela está disposta a se empenhar, né? Então, quanto a pessoa está disposta a treinar ao longo da semana, a se programar, a se planejar. A alimentação, ela também tem que ser planejada, né? Igual como tudo na vida. Então, assim, se a pessoa ela conseguir fazer tudo certinho, os primeiros sinais que ela vai perceber, vai melhorar o bem-estar, ela vai se sentir melhor ao longo do dia, vai melhorar o sono, vai ter mais disposição, né? Esses são os primeiros sinais. E é claro, aí depois de 15 dias, 1 mês, vai começar a aparecer melhora no físico, né? Então, a partir de 15 dias, 1 mês, o físico também vai começar a melhorar, vai diminuir a retenção de líquido. Então, a mulher ela já vai sentir que ela vai dar uma enxugada, né? Mas de resultado mesmo, de 1 mês, assim, já começa a sentir resultados estéticos. Né? Mas também não tem, como não é uma coisa restritiva, é uma coisa para virar um hábito, né? Não vai perder 10 quilos em 1 mês. Isso, não. Também porque não adianta nada a gente perder 10 quilos num mês para depois voltar aos hábitos antigos, né? E recuperar tudo, às vezes até mais. É o famoso efeito sanfona, né? Eu acho que pro organismo também não é saudável isso, também né? não é saudável, também não é saudável. Então tem que incorporar aí os hábitos e pode colocar o chocolate, não tem problema. Pode também. Até cervejinha também rola? Dá também. Tudo com moderação a gente consegue encaixar, né? Porque a nossa vida a gente tem que saber aproveitar os momentos e saber se planejar também para seguir aí uma vida saudável, né? Porque se a gente não cuidar da gente, às vezes a gente pensa, tem que cuidar do meu filho, tem que cuidar do meu trabalho, tem que cuidar da minha casa, do meu marido, do meu namorado e você, né? Se você não se cuidar e não se sentir bem, não ter esse tal de bem-estar que a gente busca tanto e a gente consegue uma alimentação e uma vida adequada, né? Saudável, a gente não consegue cuidar de ninguém, mas nada à nossa volta. Nossa saúde tem que ser prioridade aí sempre, né? Com certeza. Obrigada, viu, Vitor? Obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. Que joia. Viu? Fala pra mim, você tem um canal no Instagram também, né? Tem uma conta lá que você posta bastante coisa. Sim. Meu Instagram é @NutriVitorMillet. Todo dia eu gravo diversas stories aí pra você, informativos. Faço posts também diários.
Então, quem puder aí me acompanhar, ficarei muito feliz e com certeza vou agregar muito aí na vida de vocês. Todo dia, né? Sim, Essas sim. pílulazinhas aí de forma de sabedoria, né? Sim. Vai dando um ânimo pra gente, né? E eu sempre recebo feedbacks que só de acompanhar, né, os stories aí no dia a dia, a pessoa já consegue ter uma melhora aí na alimentação e isso é muito gratificante. E você que tá assistindo aqui o Saúde em Pauta, gente, ó, toda terça tem um tema inédito, a gente sempre traz alguém qualificado, com informação de qualidade para você, então já sabe, né? Toda terça tem um programa inédito e a gente traz pessoas como o Vitor aqui para te dar dicas para sua qualidade de vida. Então, obrigada, gente, até a próxima. Tchau!